Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Você já comprou os ovos de Páscoa? É, Tony, mas a quarentena e vírus, esquece isso. Não deixa isso atrapalhar a sua vida. Enquanto você para ficar focado no que os políticos estão tentando implantar na sua cabeça, só se previna. Né? Lave as mãos, se cuide, mas tudo está já voltando à sua normalidade, né? E vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Lá na frente, ou seja, daqui 6 meses mais ou menos, estaremos sentados discutindo essa questão e você vai dizer, poxa, Tony, em meio a essa situação toda, você ali firme e tentando explicar para a gente a realidade do que estava acontecendo. Mas o medo, o pânico estava tomando conta. Através de alguns órgãos de imprensa, através da mídia, né, aterrorizando a cabeça das pessoas. Só voa alto quem não tem medo de cair. Estou dizendo isso porque o terror é tão grande, o pânico que estão causando na cabeça das pessoas é tão grande que os coveiros, aqueles que trabalham lá para abrir a cova, para enterrar os corpos, estão tendo que passar por tratamento psicológico de tanto terror que se toca nas pessoas. Ontem me falaram o seguinte, olha, Tony, lá em São Paulo estão enterrando gente pra caramba e tudo com roupa especial. Tá, a única pergunta bem clara, bem básica que eu fiz, todos esses corpos que estão sendo enterrados já têm a confirmação de Covid-19? Isso eu não posso dizer. Então, vocês estão me entendendo? Aí, para quem foi, aí ouvi uma outra pessoa que acompanha, né, a capital paulista de Tony, em São Paulo, morre gente todos os dias em uma grande quantidade. Só que agora estão mostrando de forma diferente. E se essas pessoas que estão sendo enterradas lá, se não tem a confirmação, são suspeitos, vocês viram no Diário Oficial, todos serão suspeitos do Covid-19. Lá na frente, quando houver a exumação, aí mostram que, olha, não estavam com o Covid-19. Então, tranquilize sua mente, procure focar na Páscoa, que é um momento tão bacana, né? Não deixa isso estragar ou desviar o seu pensamento para que você possa viver aquela comunhão da Páscoa, da troca de ovos de Páscoa, enfim, da Semana Santa, como todo mundo fala. Né? Aproveite esse momento, se ligue em Deus, está todo mundo focado nesse vírus aí no Covid-19, esquecendo que Deus existe. Ele é o maior de tudo isso. Então, muito cuidado com essas postagens políticas. Eu, se fosse você, nem acessava mais a internet. Aí tem gente que fala, mas ninguém vive sem internet. Como não? Todos nós vivemos sem internet até agora, por que hoje eu tenho que ser dependente da internet? Não sei! Né? Fala pra gente. Então, é um comodismo. O cara fala, não vou fazer nada porque a internet me mostra tudo. Mostra coisas boas e mostra também muitas coisas ruins. E dali você extrai coisas boas e coisas ruins. Dependendo da cabeça de cada um, você pode ir para um caminho bom ou para um caminho ruim. Então preste bastante atenção nisso. Esqueça um pouco. Você está em casa, mas eu vou fazer o quê, Tony? Converse com a sua família, bata papo, né? Enfim, faça aquilo que a gente fazia antes de chegar à internet. E não dê bola para isso não, viu? Aqueles caras que são contra, né? Que querem ver o circo pegar fogo para ele ter um espaço maior na política, usa a internet para convencer você e aterrorizar você. Aqueles que querem fazer a coisa certa também estão utilizando a internet. Então, esqueça disso. Se você, mas aí eu vou ficar alheio às informações, qual é o problema? Se você está de quarentena, a hora que for necessário, seu chefe vai ligar para você e vai dizer, pode voltar a trabalhar. Ou não pode. Então você não tem que ficar acompanhando isso e se martirizando, né? Estragando aí o seu domingo de Páscoa, a sua Semana Santa, por conta dessa conversa fiada que colocam por aí. Que existe o vírus, não resta dúvida. É básico. O que você precisa saber? Só cuidar da higiene das mãos, né? E evitar contato com as pessoas do grupo de risco, ponto final. O resto é tudo balela.
que está morrendo 70 pessoas, está enterrando não sei quem, é tudo suspeito, ninguém tem confirmação dessa quantidade ainda, é só trampolim político. Então, esqueça a internet, procure ver um canal que te traga notícias boas. Esquece esse negócio de vírus aí, de Covid-19. Os esquerdistas, aqueles caras que querem ver o circo pegar fogo, são infiltrados em tudo quanto é lugar. Eu, como tenho um compromisso com vocês, sempre disse isso aqui, jamais vou mentir para vocês. Se for para eu vir aqui, assumir esse programa, olhar para a câmera, saber que milhares de pessoas me acompanham nesse momento, para ficar aterrorizando sua cabeça, eu fico em casa, peço a minha demissão e vou embora. Eu estou aqui para falar a verdade e para trazer coisas boas a você. Quando eu mostro aqui que um foi preso, o outro também foi, mas eu mostro em seguida o lado bom dessa história. Aqueles que te prejudicam devem ser retirados da sociedade. Isso serve de uma forma geral. Você já pensou se esses políticos sedentos por poder ou pelo poder decretam aí mais 15 dias de quarentena? É hora de você acordar. Você acredita em quem? Em Deus ou no político? Quem está aquartelando você? Para e pensa. Uma boa Páscoa para todos vocês, viu? Deus é maior, confie nele. Os homens são falhos e políticos mais ainda. Os ovos de Páscoa já têm oferta de 20% nos supermercados da nossa região, ou da região metropolitana do Vale do Paraíba, toda a região, né? Bem, e olha, o desconto pode ser ainda maior. Eu não comprei ainda, né? Mas vou dar uma olhada depois aí, viu? Por conta dessa coisa toda. Tem gente que nem conseguiu vender ovos, né? Caso o consumidor possa esperar até o último momento, eu acho que o preço vai cair bastante, viu? O setor de supermercados, que estava aí alta, né? No consumo de produtos de Páscoa, enfim. Mas não é bem isso aí que está ocorrendo por conta do Covid-19. Ao vivo, a gente vai conversar aqui com o diretor regional da Associação Paulista de Supermercados, já está conosco aqui, né, para conversar com a gente, o Damião Nóbrega, que vai falar sobre essa questão. Com essa pandemia, e fala um pouco da procura. Pelo que a gente vê, Damião, hoje os supermercados, enfim, os atacadistas aí, superlotados todos os dias. Acho que é o único ponto que não está tendo esse problema, que não pega vírus, né? É Caixa Econômica Federal, o Santander, os bancos por aí de uma forma geral e casas lotéricas e supermercados. Ou houve queda na procura e também na venda nos supermercados. Damião, boa tarde. Boa tarde, Tony. Primeiro, prazer em estar falando com você e parabéns pela sua abertura aí. Eu acho que a gente está precisando realmente de notícias boas. Notícias ruins, infelizmente, a gente tem a todo momento, principalmente falando aí da pandemia. Tony, realmente, em relação aos ovos de Páscoa, né, o produto de Páscoa, havia uma expectativa de uma queda nas vendas, até devido ao momento que a gente está passando aí com a saúde. Mas hoje, inclusive ontem, conversando até com alguns colegas, esse momento está até surpreendendo um pouco. Acho que vai cair sim em relação ao ano de 2019, tinha uma previsão aí de menos 8,5%, mas eu acredito que esse número deve ficar um pouco menor, porque ontem e hoje as vendas já começaram a acontecer com ovos de Páscoa, até devido a algumas redes, principalmente, que já anteciparam junto com a indústria um desconto para esse produto, para que ele não sobre, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E a gente começa a notar também, vendo pelo lado bom, Damião, que o brasileiro, ele se adapta, né? E tem gente que malha o Brasil, vai morar em Portugal, vai morar em outro país, mas o Brasil tem uma qualidade que poucos países têm. É a adaptação. O brasileiro se adapta a qualquer determinação, enfim, a qualquer problema que aconteça no nosso país. E é o que eu estava falando agora há pouco, né? Em meio a essa pandemia, muita gente desesperada, vai faltar comida, vai faltar isso. Eu acredito que não vai faltar, não.
né? Não pode, né? Eu acho que a única coisa que não pode faltar é comida. Mas uma data tão especial como essa, eu vinha imaginando. Eu gostaria de saber, né, qual foi a porcentagem esse ano comparado aos outros. E você me traz uma notícia boa. Talvez não supere os outros anos, mas também não parou, né? Qual a sua visão, Damião, né? Você que acompanha os supermercados aí, você acredita que nos próximos dias as coisas devem voltar ao normal? Enfim, os supermercados, né, os consumidores devem diminuir um pouco a procura, se estabilizar, acreditando mais na volta, na normalidade do país? Tony, a gente não tem essa previsão ainda, né, de retorno ao normal. Como você bem colocou, algumas categorias parece que são realmente imunes ao vírus, né? O supermercado está aí dentre elas, conforme algumas determinações. Mas o que a gente tem visto é que o consumidor tem ficado mais consciente, então ele tem realizado compras, principalmente nessas últimas 2 semanas, exatamente do que ele precisa, diferente da semana do dia 20 de março, por exemplo, onde houve uma corrida ao supermercado, talvez por medo, achando que havia desabastecimento, né? Esse risco não existe, o que a gente tem de informações da cadeia de indústrias e de produtores do agro, principalmente dos produtores rurais, é que a produção continua normal. E a gente não vê essa possibilidade de desabastecer, e o que a gente torce realmente para a nossa cidade, principalmente para São José, para todo o Vale e o país, é que as coisas comecem a voltar ao normal nos próximos dias, né? Tá certo. Muito obrigado, Damião Nóbrega, obrigado pela sua participação. Boa Páscoa para você. Obrigado, Tony, para você também e todos os ouvintes. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? A gente volta já, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda no programa, inclusive a questão do licenciamento dos carros que eu pedi para o Marvin fazer um levantamento, a gente fala daqui a pouco.